Boa tarde, tudo bom? Deixa eu colocar o texto aqui já. E hoje vamos de fone de novo. Olha aí, a Débora foi a primeira. Amém. E cadê aqui que não fixa? Pera aí. Vamos lá, fixa. Fixar. Pronto. Amém, glória a Deus. Enquanto vocês vão entrando aí, nós vamos nos preparando aqui. Amém. Olha aí o pessoal de Valinhos, Juliana, Ricardo. Saudade de Valinhos, hein? Em breve, se Deus permitir, vamos estar com vocês aí novamente. Pessoal, o som tá bom, a imagem tá boa. Bom, eu não tô conseguindo salvar os vídeos. Eles estão salvos aqui no meu celular, mas eu não tô conseguindo passá-los pro YouTube, que é onde eu consigo colocar ele na sua integralidade, né? Mas eu já pedi ajuda para os universitários, vamos ver se nós conseguimos fazer isso hoje. Mas eu não estou conseguindo. Então tá o vídeo de sexta-feira e o vídeo de ontem para colocar no YouTube. Tá? Então já estão no YouTube, só que eles estão em mensagem privada, eu não consigo passar para o público. Talvez aconteça alguma coisa lá. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí? Vocês estão tudo quietinho? Me diga se o som tá bom. Cadê aqui? Ah, tá aqui, agora que eu tô vendo. Eu deixei lá pra cima. Amém, Alexandra tá aqui. Amém, Alexandra. Um grande abraço pro Eduardo aí, pras meninas. Amém, glória a Deus. Então tá. Deixa eu ver aqui que oração. Motoqueiro selvagem. Grande Marcos. Então, Marcão, essa aqui é uma homenagem ao meu irmão, a minha irmã queridos, Kevin, Neila, eu ganhei deles. Quando eu estive lá com eles, eu falei, eu vou fazer uma homenagem para eles hoje, eu vou colocar. Tá frio aqui, não tá tão frio assim, mas tá frio. Aí eu falei, eu vou fazer uma homenagem para minha irmã lá no Alasca. Daqui a pouco ela deve estar entrando aí. Glória a Deus. Amém, né? Deus é bom em todo tempo. Como vocês vão entrando aí, o texto já está fixado. Hoje nós vamos fazer a nossa live. Não está tão frio não, Débora. Mas está confortável, né? Minha casa é fria. Quem conhece aqui sabe que minha casa é muito fria. E quando dá um ventinho ela fica mais fria ainda, né? Então a sensação térmica aqui é menor. Hoje nós vamos começar a live, nós vamos falar sobre o caminho perfeito, né? Nós vamos falar sobre várias coisas. E pelo tamanho de anotações que eu fiz, eu acho que talvez não dê para nós terminarmos tudo hoje, né? Então, se nós não conseguirmos terminar hoje, vamos para sexta-feira, tá? Então, e segunda-feira nós teremos uma surpresa aqui no nosso canal live. Nós temos um convidado muito especial, importamos ele da Europa Oriental. Que lugar que é? Lá para lá afastadinho. Vamos ver se nós estamos fechando aqui, talvez vai dar certo. Então na segunda-feira vocês terão uma pessoa nova aqui junto conosco. Então creiam, tá difícil, o passo dessa pessoa é difícil. Mas é um grande amigo, mora no meu coração. Amém, glória a Deus. Vamos orar, vocês estão chegando aí, nós estamos já um pouquinho atrasados. Senhor, nós oramos a Ti, Te agradecemos por esse momento, por essa tarde. Senhor, que Tu estejas colocando as Tuas mãos sobre cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo. Abençoa-os, multiplica, Senhor, o Teu favor sobre seus lares, suas casas. Encontre, ó Pai amado, Senhor, essa palavra, os corações dessa tarde. Deus, chegue nos lugares que tem que chegar, assim como uma pedra lançada nas águas, ó Pai amado, e suas ondas, ó Pai amado, ecoam por vários e vários metros, assim seja essa palavra, Senhor, alcançando quilômetros e quilômetros, para que, Senhor, aqueles que necessitem ouvir a Tua palavra possam ouvir. Tira todo empecilho, tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Pai amado, dê-nos toda a graça para esta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Enquanto vocês estão entrando aí, eu acho que estão todos aqui, deixa eu acertar. Se tiver algum problema, vocês me falam. Vamos lá, vamos abrir em Atos, capítulo 15. Atos capítulo 15.
deixa eu ver aqui, Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. E já deixa também engatilhado Salmos. Na verdade, vamos começar por Salmos, já que ele tá é mais antigo, né? Salmos capítulo 18, versículo 30. Então vamos começar lá por Salmos. Abra no meio da Bíblia, você já vai encontrar o livro de Salmos. Salmos capítulo 18, versículo 30. Amém? E depois nós vamos para Atos, capítulo 15, versículo 40 e 41. Como nós temos falado ontem, falei isso ontem, né? Essa semana é Dia das Mães e nós vamos estar falando em todos os momentos, falando um pouquinho sobre o papel das mães, como elas são importantes, como elas são mencionadas, elas possuem um protagonismo diante de Deus, como Deus se especializa em falar, ele faz questão de falar, na verdade, sobre o papel da mãe, da mulher. Então nós durante toda essa semana eu vou estar procurando falar, trazer menção, trazer algum texto que fala sobre elas também, tá? Para que possa somar as nossas lives das tardes. Então, convide aí suas amigas, seus amigos, aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra, talvez necessita mais do que nunca desse tempo de uma palavra de esperança. Então, convide elas para estar participando, né? Vai ser mais evangelístico. Amém. Olha que lindo, estamos aqui com Praia Grande, Jandira, Valinhos e São Paulo, né? Praticamente toda a parte sul, centro-sul de São Paulo está aqui representada. Ficamos felizes aí. Vamos lá, Salmos capítulo 18, versículo 30. Diz assim, ó: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam, tá? E aí vamos agora para Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. Diz assim: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Hoje nós vamos começar falando sobre o caminho perfeito, o caminho perfeito de Deus, né? E nós vamos perceber que em toda a caminhada, se Deus está à frente, se Cristo está à frente, todas as coisas elas contribuem, elas somam, elas nos socorrem de diversas maneiras. E nós vamos perceber que existem uma enormidade de fatores que comprovam que nós estamos no caminho certo ou não, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos perceber que Paulo, ele estava saindo para fazer uma viagem missionária, né? E é importante perceber o papel da igreja, né? Mas vamos ler aqui também o 16, de 1 a 8, e aí nós falamos tudo de uma vez só e ficamos... nesse primeiro momento da live, informados, né? Vamos lá, agora no capítulo 16, de 1 a 8. E chegou a Derbe e Listre, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade, né? É importante falar que por que o caminho de Deus é perfeito, né? Por que o caminho de Deus ele é diferente dos caminhos, né, desse mundo, né? Alguém disse, todos os caminhos levam a Roma, né? Alguém disse isso em algum momento aí, eu não sei quem. Mas somente um caminho leva a Deus, né? Já falamos sobre isso lá no início, né? Quando eu falei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a questão toda é que esse caminho, né, chamado Jesus, ele é um caminho perfeito. E por que ele é perfeito, né? Primeiro, como disse o versículo 7, né, do capítulo 16, né? O Espírito de Jesus não lhe permitiu, né?
Quando nós estamos no caminho perfeito de Deus, quando sabemos que estamos nesse caminho, existe nele a presença de Cristo, existe nele a presença gloriosa deste Deus, desse Deus que nos ama, desse Jesus maravilhoso que nos salvou. E ela não permite que nós desviemos, ela não permite que nós saiamos, ela nos incomoda, ela nos mostra a direção, ela nos dá como se fosse uma seta dizendo: é por aqui, persevera, continua, avança, né? Então a presença de Cristo, né, da mesma forma que não permitiu que houvesse liberdade de escolha na vida de Paulo, essa mesma presença está entre nós. E quando nós estamos no caminho perfeito, ela não permite que nós saiamos desse caminho. Então, como que eu sei que eu estou andando no caminho perfeito? Como que eu sei que eu estou andando no lugar certo, né? Pela presença de Cristo, que não nos permite sair dos planos de Deus. É muito comum que quando nós cheguemos diante da presença do Senhor, nós apresentamos os nossos projetos, e eu vou falar sobre isso também, que nós apresentamos as nossas causas e tentamos fazer com que Deus valide elas, né, como Saul fazia o tempo todo. Mas assim como Davi era diferente de Saul e seguia o coração de Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus, assim nós temos que aprender com a história de Paulo indo para Macedônia, né? Ele tinha por direção, ele tinha por sinal, por sensibilidade, por destreza, por habilidade, o Espírito de Jesus. Se eu vou ter que me gloriar, eu me gloriarei em Cristo. Se eu disser que eu tenho feito coisas que são certas, eu farei porque Cristo me conduziu. O Espírito de Jesus me conduz, né? O Espírito de Jesus não me permite fazer coisas que sejam minhas, mas ele me direciona para as coisas que são deles, se eu estou no caminho perfeito, né? Mas não é somente isso, né? O caminho perfeito nos mostra que há uma autoridade, né? Eu vou fazer uma pauta aqui sobre autoridade, né? E é importante vermos isso novamente no capítulo 15 e 40, embora essa não seja o tema, né? Eu vou falar daqui a pouco qual que é o tema, mas no 15 e 40 fala assim, ó, no Atos 15 e 40 fala isso. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a, né, esse a é craseado, graça de Deus. Encomendado, no grego, significa parodidome, tá? Um trava-língua. Oi, Neila, paz, né? O que é parodidome? É ser entregue a algo. Então, no momento em que eles se propuseram a fazer algo pelo reino, perceba que Paulo, apóstolo de Cristo, também estava sujeito, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Ele não era soberano. Ele precisava da cobertura da igreja, ele precisava dos irmãos. A igreja entregava a ele a graça de Deus. A igreja o encomendava, a igreja colocava a ele à disposição da graça do Senhor. Olha a importância de nós não sermos autônomos no caminho do Senhor. Nós não estamos no caminho do Senhor para fazer a nossa vontade, mas nós estamos no caminho do Senhor para fazer a vontade dele. E a fazer a vontade dele é entender que nós fazemos parte de um organismo, fazemos parte de um corpo vivo, um corpo que se mexe. Então Paulo, fica evidente que ele estava ali, mas ele se sujeitava à autoridade da igreja, ele se submetia à oração dos irmãos, ele queria a chancela de Deus, e a importância de estarmos debaixo da autoridade é justamente essa, porque se estamos debaixo de uma autoridade, estamos cobertos. Não há estrelas no caminho de Deus, de Cristo. Não há protagonistas que não seja Jesus nesse caminho. Muitos querem se destacar, muitos querem ser as estrelas, muitos querem que as pessoas acreditem em suas ideias, mas todas estas coisas, elas não coadunam, elas não podem estar dentro do caminho perfeito de Deus. Não pode haver digital nossa nessa situação. Então, Paulo, ele nos mostra exatamente esse detalhe que é importante nós percebemos se estamos no caminho certo. Eu estou sujeito a alguma autoridade, eu estou me submetendo a um organismo vivo, eu faço parte de um corpo de Cristo. Então, esses são sintomas e algumas características que demonstram se eu estou ou não no caminho perfeito, né? E por último, né, encontramos os filhos e filhas de Deus que estão aí perdidos ou esperando para serem colhidos na grande colheita, né? O primeiro aqui é Timóteo, né? Então fala que eles estão indo, né, e eles estão caminhando. Primeiro eles se submetem a esse Espírito glorioso de Cristo, esse Espírito irresistível. Também aceitam estar sujeitos uns aos outros como um corpo bem ajustado. E, por fim, estão atentos, sensíveis. E o Senhor pode, então, enviar estas pessoas, né? Uma igreja atenta, uma igreja que seja consciente do seu papel, ela pode receber os filhos e filhas de Deus. E o primeiro é Timóteo. Eu não vou falar de Timóteo porque esse é o momento que eu vou falar das mães, né?
Então Timóteo ele é reconhecido não apenas por ser um jovem temente que amava os caminhos do Senhor, mas o principal segredo no momento em que Timóteo nos é apresentado é quem era a base cristã da vida dele, porque ele não conhecia Jesus. Então a Bíblia deixa bem claro, e vamos lá abrir o livro de 2 Timóteo, achei aqui, 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e depois 3,15. Né? E aí nós vamos falar um pouquinho das mães, né, que vai somar aqui nesse contexto. Né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E vamos lá no 3,15, né? 3,15 diz, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Tanto Lóide quanto Eunice, duas mulheres que a Bíblia fala, exatamente só nesse momento da Bíblia menciona elas, essas mulheres elas eram judias e elas se converteram ao cristianismo, elas se converteram a Jesus. Mas a conversão delas, se parasse por aí, já seria algo para ser contado, já seria algo para ser falado de testemunho, mas aí que vem o papel importante da mãe. A mãe da Bíblia, né? A mãe que a Bíblia menciona é essa que não apenas cuida, não apenas ama, como todas as mães que existem aí, mas ela também leva aos seus filhos o que há de melhor, o que ela recebeu de melhor de Deus. Né? Então eu me lembro muito da minha mãe, né? Minha mãe está vendo aqui, gostaria que ela falasse a verdade, né? Mas quando eu era mais novo, bem pequenininho, ela não ia na igreja por vários fatores, né? Por diversos fatores, alguns que eram realmente complicados, outros por um momento não ser aquele ainda de Deus na vida dela, mas ela, todos os dias ela me colocava na mão da minha vizinha, todos os domingos, né? Ela me colocava na mão da minha vizinha e dizia, leva ele para a escola bíblica, leva ele para a escola dominical. Né? Como é glorioso, como é importante ver o papel de uma mãe na vida de uma criança. E eu sei que tem muitas mães me ouvindo, e eu sei que a maioria delas, a grande totalidade delas, são cristãs. Então, a nossa homenagem, a nossa alegria ao Senhor é pela sua vida. Né? Porque um dia, talvez os seus filhos serão Timóteos, né? Um dia seus filhos serão servos e servas do Senhor, pelo qual as pessoas poderão dizer, toda a tua base veio do esforço, da perseverança, da dedicação, do cuidado de suas mães, em querer não apenas explicar para você como se vive nesse mundo, mas mostrar que há um caminho glorioso a ser percorrido, né? Amém pela minha mãe, que não desistiu, que não deixou que a circunstância pudesse me afastar dos caminhos do Senhor, e amém por todas aquelas mães que estão entendendo o seu papel e o seu propósito diante de Deus. Assim como Lóide, assim como Eunice, que foram de forma honestas e justas, dadas as honras devidas a elas, dizendo, olha, por causa de vocês, hoje nós temos um Timóteo, nós temos um jovem que foi uma grande inspiração, um servo que amou os caminhos do Senhor, discípulo de Paulo, filho amado de Paulo, que pôde realmente avançar o reino. Né? Nós temos que, como pais agora e também como mães, mas a homenagem são as mães, termos esse papel importante de mostrar o caminho aos nossos filhos. Nós temos que incansavelmente dizer para eles, esse é o caminho certo a ser percorrido. E o meu agradecimento à minha mãe, agradecimento a Deus por tudo isso. Né? E o que isso tem a ver com todo esse contexto que nós estamos falando do caminho perfeito? Porque as mães, elas têm a maior expressão do amor de Deus. Elas são as primeiras pessoas que nos expressam esse amor de Deus. E Timóteo chega ao caminho de Cristo pela perseverança e pela assistência dessas duas. Né? Lembrando que ele era filho de judia, convertido ao cristianismo, mas também filho de grego. E o pai de Timóteo não é mencionado. Talvez esse pai, ele não foi uma pessoa que deu exemplos, ou talvez ele não foi alguém que pôde mostrar o caminho, né? Embora nós sabemos que na cultura grega havia, num primeiro momento, eles foram muito abertos, receptivos ao evangelismo, ao cristianismo, até pela cultura deles. Mas o que eu quero dizer, de fato, é o papel importante dessas mães e como elas foram significativas para o aprendizado e para o direcionamento ao caminho correto. Né? Então, a nossa homenagem aí a Lóide e a Eunice. E aí, para nós fecharmos esse primeiro momento, a primeira parte, vamos continuar, é importante fazer um comparativo entre o caminho perfeito
e o caminho natural do homem, né? Então eu escrevi aqui, no caminho natural do homem, o homem faz o seu próprio caminho. Não é Deus quem escolhe, mas é Ele quem escolhe o caminho que ele vai andar, né? No caminho natural do homem, o homem não se sujeita a nada. Ele não é sujeito a nenhuma ordem de Deus. Ele faz as suas próprias, ele dita, né, as suas próprias caminhadas. E aí ele não encontra filhos de Deus, ele não encontra nada do Senhor, mas ele encontra a sua autorrealização, né? E por fim, ele encontra o quê? Ele encontra a vaidade. Então, há uma diferença entre o caminho perfeito e o caminho dos homens, porque o final do caminho perfeito é Jesus. Mas o final do caminho dos homens é a vaidade. Ele se autorrealiza em si próprio. E aí, o caminho de Paulo continua avançando, né? Ele continua avançando, e a palavra lá no capítulo 16, 7, diz assim: o Espírito de Jesus não lhe permitiu fazer o que ele queria. Havia uma bondade, havia uma disposição de Paulo em fazer as coisas do reino. Ele queria fazer as coisas do reino, tá? Só que não era a vontade de Deus. Então, eu queria ir para um lugar, Senhor, eu quero fazer a tua obra neste lugar. Não, mas não é o lugar que eu quero que você vá para tal lugar. E quando nós encontramos um homem sujeito, uma mulher sujeita a essa presença irresistível de Cristo, então o reino avança. O reino dos céus avança. E nós queremos que essa palavra chegue a essas pessoas. Nós queremos que essa palavra chegue a esse chamado que está ecoando aí. Então, a história continua avançando, dizendo que Paulo queria ir para um lugar, ele queria ir para a Ásia, né? Ele queria avançar para a Ásia, já que ele estava no pé da Ásia, né? Mas um varão macedônio, né? Uma pessoa apareceu para ele em visão, né? E nós entendemos que essa pessoa seja o chamado das nações, né? Muitas pessoas sonham com a África, sonham com a América do Norte, sonham com a Europa, sonham com o Japão. E muitas desses sonhos ou visões, eles são representativos, alegóricos com pessoas, né? O que nos faz entender a forma como o chamado deste lugar ecoa nos corações dos homens e mulheres de Deus que querem trilhar esse caminho perfeito, que querem andar nesse caminho perfeito. Então um varão macedônio, um jovem macedônio, ele chama a Paulo, né? E esse chamado era tão irresistível que ele entendia que ele não deveria continuar. Não houve resistência, né? Eu vejo, às vezes, conversando com algumas pessoas, assim, ministrando, eu percebo como o evangelho tem que ser forçado, né? Você tem que batalhar para aquela pessoa entender que o caminho do Senhor para a vida dela é diferente, né? Enquanto que em Paulo não há resistência alguma. E aí, o que nós percebemos? Como o caminho perfeito, ele transforma as nossas vidas no dia a dia, na caminhada. Porque ele já identificava a voz do Senhor, ele já compreendia a voz de Deus, então não havia resistência alguma. Paulo simplesmente falou, olha, Deus não quer que nós estejamos na Ásia, não é o momento, vamos para a Europa. E nós, você, aqui somos frutos dessa obediência de Paulo, porque nós sabemos que as sementes que foram lançadas aqui vieram da Europa. Então, o Espírito do Senhor dizia, passa para cá, passa para a Macedônia, passa para esse lugar aqui, né? O caminho perfeito de Deus, ele tem um objetivo, é como um rio, né? Que um rio ele nunca é certo, linear, né? O rio linear certo é um rio canalizado, é feito pelos homens, né? Onde você traça planos e metas, objetivos. Não, o caminho de Deus é como um rio que sempre desce, o rio sempre desce, né? Você quanto mais vai descendo o rio, o leito desse rio, quanto mais você vai andando sua silhueta, que é cheio de contornos, talvez eu não entendo muito bem o que Deus tem para minha vida, mas eu sigo prosseguindo, eu sigo andando. Então Paulo ele começa a percorrer esse caminho desse rio e ele descobre que Deus tinha um propósito de falar da palavra dele na Macedônia, que é a Europa hoje, né? Então é glorioso ver como ele não resiste, né? Só para não falar que fui eu que falei, né? Quando você olha aqui, Atos 16, né? Que eu estava dizendo, né? É 16, 9, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. É muito bonito essa expressão de um homem de Deus que não resiste à palavra. Então, primeiramente, né, falando sobre a igreja, antes de partir para as pessoas que não conhecem Jesus, mas
como é importante o seu papel aqui no caminho, né? Se você quer trilhar o caminho perfeito de Deus, você precisa entregar essa mania de querermos ser protagonistas da história, de queremos nós contarmos, né? Isso é muito fácil de identificar no jovem, né? O tempo todo ele quer se autoafirmar como alguém que está igual com todo mundo. Não, vamos aprender com Paulo, nos sujeitarmos ao corpo, ao organismo, entendemos que há um espírito falando o tempo todo, há uma palavra no ar, o tempo todo sendo falada, e eu preciso me submeter a ela sem resistência alguma. E aí eu sou abençoado pela minha ternura, pelo meu quebrantamento diante de Deus, né? Então Paulo, ele simplesmente vai para a Macedônia, e é aqui que começa então a palavra. Isso aqui foi um preâmbulo, tá? Mas a palavra, ela fala que quando o evangelho chega a um lugar, ele não escolhe, ele não é seletivo. E nós vamos perceber isso, que Deus, ele não é seletivo, mas ele quer que todos. A palavra do Senhor, ela alcança todas as pessoas, ela alcança todas as classes sociais, ela alcança todas as categorias, todo o público, todo aquele que permite que a palavra do Senhor entre, ela entrará. Então, eu queria dizer nessa tarde, olha, o Senhor, ele quer alcançar todas as pessoas que vão ouvir. Ele quer dizer para todas as pessoas que ele tem um propósito lindo sobre o coração delas, um plano de salvação, de mudança, de preenchimento daquilo que são perguntas, que são questionamentos, que só ele pode responder. Então Paulo, ele entra na Macedônia e eles não param enquanto não encontram o lugar exato, passam por Filipos, e ali quando eles chegam em Filipos, eles procuram um lugar para orar. E então eles param para orar e ficam ali orando, e um grupo de mulheres, elas são atraídas a esses homens que estavam orando. Nós temos que entender que Cristo, ele já existiu, ele já ressuscitou, a fama dele já corria. Muitos cristãos haviam sido conquistados naquele tempo, e muitas sementes já tinham sido lançadas, né? E aqui é a importância do momento que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas estão dizendo, olha, os campos estão brancos, a seara está pronta, os campos estão brancos, muitas sementes foram lançadas. O crescimento quem dá é o Senhor, mas os semeadores, aqueles operários que vão colher todos esses frutos, é eu e você. E existem pessoas aí que precisam ser colhidas, né? E o evangelho então chega na Macedônia. A primeira pessoa que ele chega é na parte mais difícil, né? Existe eu até gostaria que a pastora Soraya estivesse aqui, que ela que passou para nós. Não foi ela, perdão, foi o pastor Manuel. Ele passou um gráfico das pessoas mais difíceis que o evangelho, as classes sociais mais difíceis para serem alcançadas, né? E nesse extremo, né, tanto para cima quanto para baixo, está os ricos e os pobres, né? Diz que os ricos são as pessoas mais difíceis para serem alcançadas pelo evangelho, porque elas vivem em suas casas, em seus prédios fechadas. Existem muros que dividem, que impedem o evangelho de ter liberdade sobre essa classe social. Mas a palavra do Senhor é mais forte que esses muros, amém? Ela é mais forte do que todas estas coisas. E aqui nós vemos que o evangelho chega primeiramente nos ricos. Lídia era rica. Ela era uma mulher que trabalhava com púrpura, tinha muitos funcionários à sua disposição, e ela é atraída à palavra do Senhor, né? Percebam que o evangelho não é conveniente. O evangelho, ele não foi atingir os ricos porque era importante ter dinheiro na praça, não. Nós vamos ver que o evangelho em Macedônia vai alcançar todos os povos. É importante nós dizermos que atingiu os ricos porque eles eram os mais difíceis. E aí o evangelho, ele se torna atraente, ela se sente atraída a esse evangelho e vai até lá. E quando ela chega, existe uma palavrinha muito interessante que nós temos que ler. Vamos lá, capítulo 16, versículo 14, olha só. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. O evangelho, ele chegou na Macedônia, né? Primeiro um varão macedônio diz, ajuda-nos. O clamor daquele lugar, né? Era uma cidade que precisava que Cristo chegasse. O clamor daquele lugar chegou aos ouvidos do Senhor, e ele envia Paulo. E no momento em que ele chega, ele está orando, Senhor, eis-me aqui, usa-me, né? O que o Senhor tem para fazer, como que o Senhor vai agir. E de repente o Senhor mostra para ele, olha, eu vou atrair aquelas pessoas ali. E aquelas pessoas eram a classe mais rica que havia naquela cidade. E aquela mulher então, ela chega e passa a ouvir. Mas o detalhe está no 15, ó. Depois, desculpa, é no 14 mesmo. Tiatira e que servia a Deus. Vou ler o 14 todo, vai.
E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, né? Essa palavra abriu é do grego dianoigo. E sabe o que significa? Significa aquela criança que sai à luz, né? Então o grego entende que essa palavra é como o movimento que a criança faz de sair, né? É óbvio que naquela época não havia cesárea, então as crianças nasciam de parto normal. Então o esforço que a mãe fazia, o esforço da criança para abrir ali o útero e sair, é a mesma sensação que Deus deu à mente de Lídia. Aquela semente que um dia foi jogada na cabeça dela porque foi semeado algo, cresceu. E na presença gloriosa de Deus, porque os servos do Senhor carregam essa presença gloriosa, aquele movimento de oração, clamor, obediência, caminho perfeito de Deus, permitiu que aquilo que estava ali, plantado, semeado, anos e anos, meses e meses na vida daquela mulher, rompesse. Então nós temos esse papel de romper, de fazer romper as divisas, os muros, de quebrar as barreiras, os obstáculos que existem nas pessoas. Essa restrição que o mundo colocou, essa capa que o pecado colocou, que as coisas desta vida muitas vezes fechou. Quando estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós estamos revestidos de um poder, aí sim vale a palavra do Nanes, né? De um poder que quebranta, que quebra, que rompe e que faz com que os perdidos, com que as pessoas que não conhecem a Jesus passam a compreender, passam a entender a palavra do Senhor. Olha que lindo, né? Nós começamos falando sobre um homem que se sujeita à oração da igreja, que pede para que sua vida esteja encomendada, que esteja coberta, que esteja assessorada, que encontra pelo caminho homens e mulheres de Deus, mas também está atento à voz do Senhor, e no momento que ele caminha cumprindo os planos do Senhor, ele consegue ser um instrumento para quebrar, para romper as barreiras mais difíceis que existem, que é a barreira do poder, do dinheiro, daquilo que muitas vezes as pessoas se escondem em suas casas, em seus palacetes. O Evangelho do Senhor rompeu aquilo ali e fez com que Lídia compreendesse a palavra do Senhor e entendesse a palavra do Senhor. E é interessante como eu coloquei aqui, né, os sintomas de uma vida remida, né? Então, vamos ler o 15, só para vocês entenderem, eu paro por aqui, tá? Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então olha só, primeiro Deus abriu a mente dela, ela se converteu, se batizou e serviu. Então eu coloquei aqui 3 características de uma pessoa remida. Ela entende a palavra. 1. Segundo, ela professa a palavra com atos, com atitudes, ela se batiza. E por fim, ela serve. Esses são os efeitos de uma vida remida. E muitas pessoas, elas estão aí dentro do campo cristão, dentro da religião cristã, mas elas não entendem, elas estão ali por estar, ou elas entendem, cumprem, mas não servem, ou elas servem como Marta, da maneira delas. É difícil você encontrar esses 3 atos, essas 3 características juntas. Mas todas elas demonstram a conversão genuína de uma pessoa. Então nós não podemos, e aí eu paro por aqui, depois eu continuo, tá? Mas só para fazer um adendo aqui, nós vamos perceber que o evangelho vai chegar nos pobres, que é com a escrava, e na classe média, que é com o carcereiro. E aí nós vamos perceber que, como eu falei, o evangelho ele não está distrito a um grupo de pessoas, mas ele está a todos. Ele alcança a necessidade de todos. Mas aqui nós estamos falando da Lídia, dos ricos. Então Deus abriu o coração dela. Aquela mulher, ela tinha tudo, ela não precisava de nada. Nada lhe faltava. Mas a presença de Cristo foi tão forte que ele conseguiu abrir o coração dela. Olha, um dia foi semeado uma verdadeira necessidade, um verdadeiro motivo na tua vida. Rompe-se isso. Por isso que é importante nós entendermos o caminho perfeito de Deus. O caminho perfeito de Deus não vai nos levar a êxitos pessoais, a autoafirmação, a vaidades, mas o caminho perfeito de Deus nos levará a cumprir o seu plano de salvação. Existem muitas Lídias por aí, existem muitas escravas, existem muitos carcereiros, existem muitos Joãos, Marias, você que precisam ser encontrados.
né? E você percebe que todas as coisas elas foram contribuindo, de Lloyd a Eunice, que colocaram Timóteo ali no caminho de Paulo, que foi um grande instrumento, e a igreja que estava cobrindo, todas as coisas elas convergem nesse caminho perfeito, elas contribuem. Nós não estamos aqui como lobos solitários, como pessoas que estão tentando ser aventurescos, criar uma roda nova, mas nós estamos dizendo aqui só há um caminho a ser perseguido, só há um caminho a ser trilhado, e esse caminho ele é o caminho de Cristo, é o caminho perfeito, que nos demonstra e que nos mostra o plano de salvação do Senhor. É importante nós entendermos todas estas coisas, porque aí sim nós poderemos corresponder ao chamado das nações, aí sim poderemos alcançar as Lídias que existem aí hoje, né? E por fim, só para concluir mesmo, né? Nós precisamos ver em nossas vidas os efeitos de uma vida remida. Eu preciso desconfiar de mim mesmo. Será que eu entendo a palavra? O pastor tem pregado, eu posso falar isso porque eu tenho pregado todo dia. Então eu tenho falado, batido, você tem entendido essa palavra? Ontem conversava com um amigo meu, ele dizia, pastor, você vai tomar uma surpresa. As pessoas que escutam live, elas quase não absorvem. E eu falei, não pode ser, pastor. Então eu insisto, você tem entendido a mensagem de Deus nesses dias? Você tem entendido que existe um lugar pelo qual nós devemos estar e é debaixo da presença do Senhor? Que esses dias todos que nós estamos vivendo, eles estão trazendo para fora o que nós somos lá dentro. E que nós não temos que ter orgulho e nós não temos que confiar na nossa carne, mas nós temos que entender de uma vez por todas essa palavra e esse plano e nos batizar. Pastora, eu já batizei nas águas, no Espírito. Eu tenho que ser batizado no Espírito, estar sensível no Espírito. Eu tenho ficado muito incomodado com algumas coisas que eu estou vendo, de pessoas darem prioridade à sua pauta pessoal. Agora chegou os dias de eu viver os meus anseios, as minhas emoções. Cuidado, enganoso é o coração do homem. Você que está seguindo o teu coração, você que está seguindo a coisa que está no teu coração, enganoso é. Não é tempo de amores, é tempo de guerra, é tempo de batalharmos pelo Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor. E por fim, servir. Lídia não servia de boca, ela serviu completa, a sua casa servia. Os seus funcionários serviam, tudo servia a Deus. Nós não podemos servir ao Senhor naquilo que nos convém, mas tudo tem que estar a serviço do Senhor. Toda a nossa disposição, nosso intelecto, nossa força, tudo em nós serve ao Senhor sem resistência alguma, como foi na vida de Paulo. Amém? Olha, eu vou parar por aqui, porque senão eu teria mais meia hora, 40 minutos aí para falar sobre a escrava e sobre o carcereiro. Mas guarda aqui, tem parte 2. Na sexta-feira nós continuamos e fazemos o arremate geral, né? Por hora é importante sabermos e identificarmos se estamos no caminho perfeito. Amém? Um grande abraço, eu vou encerrar por aqui que eu já falei bastante. Vou tentar salvar essa live aqui. Fica com Deus, até mais, tchau. E aí, Malu?